Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como pode ser uma relação tóxica. Vou contar uma história baseada num caso real que descreve como é o controle coercitivo numa relação de casal abusiva. É muito comum que as pessoas que passam por relações abusivas não consigam perceber que estão vivendo uma situação de violência. Quem nunca passou por isso, então não consegue entender o que acontece nesses relacionamentos, porque muitas vezes as pessoas voltam para relações que claramente são tóxicas. Muito disso se deve às dinâmicas do controle coercitivo. Por isso é que eu vou falar desse caso real e das táticas de controle e manipulação que foram usadas por esse agressor. Eu já aviso desde o início que se você viveu ou está vivendo situações de violência íntima que foram ou estão sendo traumáticas para você, esse vídeo pode ser muito perturbador. Se você sentir desconforto enquanto estiver assistindo, não se force a vê-lo. O caso de que eu vou falar hoje está descrito em um livro que é excelente, de uma autora chamada Jess Hills, chamado See What You Made Me Do. Traduzido significa Olha o que você me fez fazer. Eu vou contar a história de Sarah e de Carlos, um casal australiano. A partir desse exemplo, eu vou mostrar como é que a gente pode identificar as táticas de controle coercitivo que aparecem nessa relação. Isso pode te ajudar a entender o que está acontecendo com você caso você esteja em uma relação abusiva. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim você receberá regularmente os novos vídeos sobre narcisismo e psicologia publicados pelo canal. Qual é a história de Sarah e de Carlos? Sarah é uma médica, ela tem cerca de 30 anos. Ela costumava trabalhar em um hospital de trauma e atendia muitas vítimas que tinham sido feridas em situações de violência doméstica no pronto-socorro. Ela atendia mais de 15 casos de mulheres agredidas por mês. Quando Sarah foi entrevistada por Jess, ela contou que lembrava muito bem da história de uma das suas pacientes. Essa mulher tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de ter um bebê e entrou no pronto-socorro porque parecia que seu parceiro a tinha atacado com um martelo. Ela tinha várias perfurações na cabeça e no rosto. Sarah se sentiu muito mal ao ver a situação daquela mulher, com tantos traumas, fraturas e cortes profundos feitos intencionalmente pelo parceiro. No dia desse atendimento, Sarah ficou super triste e arrasada. Essa paciente entrou em estado de coma e Sarah achava que ela nunca mais ia voltar a recuperar a consciência. Nessa época, Sarah era noiva de Carlos, eles estavam já vivendo juntos. Tudo ia muito bem nesse relacionamento até que ela engravidou. No dia seguinte que Sarah soube que estava grávida, Carlos começou a ficar violento. Ela contou que depois que ele descobriu que ela estava grávida, de repente, aquele parceiro charmoso, aquele homem carismático, simpático, bem-humorado, se transformou numa pessoa que ela não conseguia reconhecer. Ela disse que ele começou a sentir muita raiva, irritação e começou a fazer imposições que pareciam que vinham do nada. Então, foi um choque para ela. O que tornava tudo muito mais estranho é que até aquele momento ele apoiava ela na sua profissão, ele gostava que ela trabalhasse, que ela fosse médica. Até aquele dia, ele realmente tinha respeitado o fato dela ser uma mulher que tinha educação, que era independente. Mas depois que ela engravidou, parece que tudo mudou. Ele passou a esperar que todo o foco dela estivesse nele. Ele começou a controlar o que ela vestia, o que ela fazia, aonde é que ela ia, como é que a casa devia estar arrumada. Ele passou a reclamar de tudo. Passou a reclamar quando ela fosse ver as famílias, fosse ver os amigos. E ele começou a ficar obcecado com pequenas coisas, desde o que ela tinha comido, até a hora que ela tomava banho, se a temperatura da comida que ela servia para ele estava certa. Se ela não tinha fome quando ela estava grávida, ele obrigava ela a comer até ela quase vomitar, dizendo que tinha que cuidar do filho dele. Então, quando Sarah deu à luz, ela deu à luz uma menina, chama a menina de Alice. Depois que Alice nasceu, a situação ficou muito pior e mais perigosa. Alice nasceu com um problema nos pulmões, o que fez que ela precisasse ser internada várias vezes durante o primeiro ano de vida. Ela tinha um problema de respiração, então a respiração dela tinha que ser monitorada constantemente. E a Sarah contou que esse primeiro ano foi terrivelmente estressante. Em casa, ela tinha que ficar pisando em ovos, todo o tempo tentando acalmar o Carlos, porque toda vez que o bebê chorava, ele ficava muito estressado. E quando Sarah precisava levar a Alice para o hospital, ele ficava cada vez mais maldoso e perturbado. Às vezes ele não deixava que ela chamasse a ambulância, ela tinha que chamar a ambulância para levar o bebê. Outras vezes ele insistia que Alice não estava doente de verdade. Uma vez ele chegou até a desligar o monitor da respiração do bebê. Enquanto ele fazia isso, ao mesmo tempo, ele também ficava filmando e fotografando a Sarah, dizendo que ela não segurava o bebê direito. E para ele dizia que aquilo era uma prova de como ela era uma mãe ruim, uma mãe inadequada.
Ele fazia coisas muito estranhas, como ele apertava os seios dela de propósito para tirar o leite. Ele controlava a quantidade de leite que Sarah podia dar para Alice. Sarah ficava muito preocupada. Toda vez que a Alice chorava, ela ficava muito estressada. Então, ela contou que estava sendo agredida para o médico dela. Ela foi agredida várias vezes durante a gravidez, né? No hospital que ela trabalhava, as pessoas sabiam pelo que ela estava passando. Quando ela levava a bebê para o hospital, o estresse que ela estava, né? Ela acabou contando para a enfermeira que cuidava da Alice. Então, várias pessoas sabiam pelo que estava passando, que ela estava sendo abusada. Então, isso é diferente do que acontece com a maioria das mulheres. A maioria das mulheres, quando está nessa situação, ela tenta negar, proteger o parceiro e negar ao abuso. Mas Sarah, ela conhecia esse padrão, ela sabia que ela estava sendo abusada. Mas ela queria ajudar o Carlos, então ela sugeriu que ele fizesse um processo de terapia individual. Eles foram fazer um processo de terapia de casal. E enquanto os terapeutas diziam que achavam que ele estava melhorando, ao mesmo tempo em casa a situação estava ficando cada vez pior. Quando perguntou, né, a Jess perguntou para a Sarah exatamente o que ele fazia com você. Ela contou assim: logo depois que a Alice nasceu, por exemplo, antes de 2 semanas do parto, ele me violentou, ele me estuprou, e assim, isso fez com que abrisse todos os pontos da cicatrização, da episiotomia. Então, assim, ele cometia vários abusos sexuais enquanto ela estava dormindo. Ela disse que isso acontecia quase todas as noites e que era muito perigoso reagir porque ele sempre tinha um taco de beisebol do lado da cama. Então, assim, ela ficava sempre com medo de que ele fosse fazer alguma coisa. Então, como é comum no controle coercitivo, a violência do Carlos era só uma parte do processo da dominação que ele exercia sobre a Sarah. Como eu falei, né, ele jogava parte do leite dela no ralo, né? E ele que tinha que dar permissão quando é que ela podia amamentar bebê. Ele ameaçou matar o cachorro que eles tinham, né? Ele deixou de pagar o seguro-saúde da Alice enquanto ela estava internada e a Sarah estava cuidando dela no hospital. Uma vez, quando a Alice estava no hospital, o Carlos contratou uma profissional de sexo para ir na casa dele, e quando a Sarah chegou, a primeira coisa que ele quis que ela fizesse foi trocar os lençóis, falou para ela o que tinha acontecido. Apesar de estar passando por tudo isso, a Sarah, ela disse que ela estava muito determinada a fazer de tudo para que o Carlos voltasse a ser aquele homem que ela conheceu antes de engravidar. Então, ela cuidava dele como se ela fosse uma enfermeira cuidando de paciente, ela fala, né? Ela o amava muito, então ela achava que ele era uma pessoa que tinha problemas emocionais e que ela acreditava que ela poderia ajudá-lo, ela acreditava que o amor dela poderia ajudá-lo. Então, ela administrava todas as rotinas da casa para que ele tivesse o mínimo de estresse possível, ajudava ele em tudo que ele precisasse. Ele ia para a academia fazer ginástica, então, ela preparava todas as refeições dele, fazia a comida que ele gostava. Ela acreditava que se ela fizesse tudo aquilo, né, se ela encorajasse ele a procurar um psicólogo, a se tratar, com o tempo as coisas poderiam melhorar. Mas não importava o que ela fizesse, o abuso dele só foi piorando. Um dia, eles estavam vendo um programa de televisão e passou um programa sobre violência doméstica. E nesse dia, o Carlos reagiu de uma maneira completamente inesperada, ele ficou super agressivo, ele começou a quebrar muitas coisas na casa, ele começou a gritar, dizer para ela que todas aquelas mulheres que tinham sido mortas, elas tinham mesmo que ter sido mortas, e que os homens é que eram as verdadeiras vítimas, né? Ela, quando ela viu isso, ela ficou muito assustada. No dia seguinte, ela procura a polícia para se aconselhar o que ela poderia fazer. Ela falou com o psicólogo do Carlos da reação que ele tinha tido, porque ele ficou tão alterado, ela ficou com muito medo. Mas o psicólogo disse para ela que a reação dele era normal, né? Não é normal, mas ele disse que era normal. E um dia a Alice, quando ela estava com 7 meses de idade, ela estava chorando, um dia que ela estava fazendo muito mal, e o Carlos começou a ficar muito nervoso, ele bateu na Sarah, né? E depois disso, a Sarah conseguiu acalmar a Alice, eles voltaram para a cama e a bebê começou a chorar outra vez. Nisso que ela começou a chorar, o Carlos levantou super rápido e ele foi e atacou a bebê. E quando a Sarah chegou no quarto, ele estava batendo, chacoalhando a criança, e a criança chorando, e ela ficou desesperada, foi lá, pegou o bebê e afastou ele da criança, né? E ficou tentando proteger e vendo o que tinha acontecido. Ela é médica, né? Então ela sabia que alguma coisa tinha acontecido com a criança, que ele tinha machucado a criança. E aí ela ficou totalmente assustada.
não deixou ele tocar mais na filha, e até uma hora que ele realmente parou, se acalmou, disse que realmente ele tinha feito uma coisa errada e foi deitar, sem falar mais nada. Sara, ela ficou desesperada, né, com a situação da criança, ela ficou com medo que a Alice morresse, e ela ligou escondida para a ambulância. Ela sabia que se o Carlos visse ela ligando para a ambulância, ele teria tido um novo ataque, então ela não queria que ele visse ela chamando a ambulância, e ela tinha medo que quando a ambulância chegasse, ele deixasse elas prisioneiras dentro de casa, né? Isso já tinha acontecido uma vez antes dele ter trancado a Sara dentro de casa um dia que eles tinham brigado. Ela foi tentando encontrar um jeito de sair sem que ele percebesse, e quando a ambulância chegou, ela já estava na porta, ela foi para o hospital, e no hospital viu que a criança estava com um problema na vista, tinha sofrido um traumatismo, não sabia se tinha sido um traumatismo craniano. Então a Alice ficou para fazer uma série de exames no hospital, ela ficou no hospital. E, e aí, naquele momento, Sara decidiu que ela não voltaria com Carlos, ela decidiu que a vida da filha dela estava em risco, né? Não só a vida dela, mas a vida da filha dela estava em risco. E isso, ela não parava de chorar e decidiu se separar naquela noite. Depois que saíram os exames, a Alice, ela tinha tido um traumatismo, mas tinha sido leve. Ela teve algumas regressões, vamos dizer, ela deixou de engatinhar, ela ficou com muito medo por um tempo. Mas a Sara foi para um abrigo de proteção das mulheres, logo depois que saiu do hospital. E aí entrou com um processo na justiça contra o Carlos, pedindo a separação, e também um processo contra a agressão que ele realizou contra a filha, né? Ela tinha provas do que tinha acontecido, ela fez uma declaração na polícia, logo que ela chegou com a bebê, e aí o Carlos foi julgado, e aí a pena que ele teve foi uma pena super leve, ele teve que passar 9 meses tendo que prestar um serviço para a comunidade. Além disso, ele tinha que participar de um grupo de acompanhamento de homens violentos, e ele não fez nenhuma coisa nem outra. E aí a justiça, ele se declarou culpado, teve que pagar uma multa de $350 e ficou livre. Mas mesmo que depois que ela se separou do Carlos, ele não parou de perseguir a Sara, né? Ela continuou a sofrer abusos continuamente. Ele a ameaçava, só que agora ela nunca sabia quando que ele apareceu, o que que ele ia fazer. Então ela teve que se esconder, ela mudou, passou por 5 abrigos durante o primeiro ano, ela teve que ficar em 5 refúgios, refúgios escondidos que não tem, são localizações, existem esses abrigos, né, que eles não são públicos, eles são secretos, exatamente porque muitas mulheres que passam por esse tipo de violência, elas podem estar sendo perseguidas pelos parceiros, né? O número de mulheres que são assassinadas por dia no Brasil são 3 mulheres por dia são assassinadas pelos parceiros ou ex-parceiros no Brasil. Então esses casos existem, isso não eles ficam muito no subterrâneo, se fala muito pouco disso, mas isso existe. Então existem esses abrigos aonde as mulheres ficam escondidas e o endereço é secreto. E aí, mesmo assim, como ela teve que continuar trabalhando, ela trabalhava, ele encontrava formas de descobrir aonde ela estava e de persegui-la, né? Uma coisa que acontece muito comumente hoje em dia, que as mulheres têm que tomar muito cuidado, é que hoje em dia celular, carro, colocar esses dispositivos para perseguir, para saber aonde a pessoa está, colocar na bolsa, às vezes são peças muito pequenas que facilitam a perseguição, né? Muitas vezes as senhas de celular, senhas de computador, tudo isso é muito importante trocar, às vezes trocar o número do celular, caso esteja passando por essa situação, porque hoje em dia tem muitas formas de perseguição eletrônica, né? Então, é muito comum que os abusadores eles instalem isso quando eles estão no momento do controle, antes dos momentos de explosão da violência. A pessoa nem sabe, ainda nem tem consciência de que ela está numa situação de violência. Muitas vezes a relação não chega a esse extremo que eu estou falando, da coerção, não chega a esse extremo de violência física, fica só na questão da dominação e controle. Mas essa dominação psicológica, ela já é extremamente poderosa, ela já altera muito a percepção, a capacidade da vítima de se defender. Então, tome muito cuidado, verifique seus aparelhos, troque suas senhas, né? Porque isso é bastante comum acontecer. Eu falo sempre, eu estou falando nesse vídeo, particularmente, eu estou falando do ponto de vista da mulher, porque essa situação de controle coercitivo, o percentual de homens que agridem as mulheres, né, é muito maior
que chega a esse nível é muito maior do que mulheres que agridem a homens. Mas voltando para o caso do Carlos e da Sara, o que aconteceu depois? Elas foram morar numa casa escondidas, né? Mas a polícia diz para ela que ela sempre tem que agir considerando que o Carlos sabe onde é que elas moram. Ela tem que estar sempre com muito cuidado em relação à segurança. Atualmente, a Alice tem 4 anos. Na época da entrevista, a Alice tinha 4 anos, né? Sara, ela tinha parado de trabalhar, ela estava vivendo das ajudas de governo, porque ele perseguia ela nos trabalhos, e ela tem vários processos que ele moveu contra ela, tem 5 processos judiciais que ele moveu contra ela, então ela gasta praticamente tudo que ela tem, ela acabou empobrecendo para poder pagar os advogados para poder atendê-la nesses processos. A própria família dela também teve que ajudá-la muito nessa situação. E apesar disso tudo, segundo a lei, o Carlos ainda tem o direito de ver a Alice uma vez por semana, num encontro que é supervisionado pelos pais da Sara, né? Eles se encontram num lugar público, num shopping, num praça, num parque. E nesses momentos desse encontro público, o Carlos se comporta como se fosse um pai exemplar, né? Ele leva presentes para a criança, no aniversário dela leva bolo, fotografia, fotografa muito, coloca nas redes sociais. E socialmente ele age como ele agia na época em que ele estava seduzindo a Sara. Ele era um homem super sedutor, super calmo. Então, ninguém conseguiria ter a noção de que, na intimidade, ele poderia ter aquele grau de violência e de descontrole que ele teve quando eles viveram juntos, né. Então ele mantém essa fachada de ser um pai excelente. E ela já foi avisada, né, que na justiça, com o tempo, ele pode começar a solicitar visitas não supervisionadas pelos pais dela. Então ela morre de medo, porque ela sabe que ele engana bem, que ele enganou a ela por muito tempo e que na corte ele pode parecer, assim, um pai amoroso, né, mas que na vida privada ele é uma pessoa extremamente perigosa que pode explodir a qualquer momento. Ela tem muito medo que, se a Alice ficar sozinha com ele pode chegar a matar a filha, porque ele quase matou a filha. Durante a entrevista com a Jess, a Sarah disse que nenhum pai, né, deveria ser obrigado a entregar na justiça o próprio filho, mesmo que o outro também seja um pai, né? Mas um pai que tenha tentado matar essa criança, né? Isso não deveria ser permitido. E apesar de estar vivendo tudo isso, a Sarah diz que ela é otimista, que ela ama ser mãe, que ela ama a filha, que para ela hoje a única coisa que importa na vida é isso, é cuidar da própria filha e conseguir que as duas sobrevivam. E não tem um fim previsto para essa situação de risco, porque o Carlos não a abandona e nem a filha, ele continua perseguindo a elas. Ela disse que ela fez essa entrevista, que ela falou com a Jéssica, porque ela queria que as pessoas entendessem como é difícil conseguir sair desse relacionamento. Ela disse que provavelmente ela não teria se separado se o Carlos não tivesse agredido a Alice. Mesmo que ele tivesse agredindo a Sara, quase todos os dias ela vivia abuso sexual. Então, apesar disso, ela não pensava em se separar dele, ela não conseguia pensar em se separar dele. Quando ela ainda estava com ele, ela queria ele tanto que ela deixou de se importar com o que ele fazia com ela. Ela queria continuar lutando pela família. Ela dizia que ela pensava com ela mesma que ela podia aguentar aquilo. E ela pensava que ela era indispensável para ele e que, além disso, ela poderia mudá-la, que o amor dela poderia mudá-lo. Hoje em dia, Sara tem sempre no carro uma bolsa de emergência para qualquer situação ela poder fugir com a filha, né? Ela vive nessa eterna sensação de risco e tem muito medo de que ela ou a filha sejam mortas por Carlos. A história de Sara e de Alice ela é terrível, mas infelizmente essa história não é única. Há muitas mulheres que nesse momento estão vivendo esse tipo de situação. Eu estou falando de uma relação tóxica limite, né? Existem vários graus de toxicidade, mas vamos dizer que esse seria um grau máximo, né? Um grau máximo que realmente põe em risco a sua vida. Sara sabia o que era violência doméstica, ela era uma mulher educada, uma médica, ela era independente financeiramente, ela conhecia o abuso e mesmo assim ela caiu, entrou nessa situação. Qualquer pessoa, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quem era Carlos? O que se pode dizer sobre o Carlos? Com base no que Sara descreveu, não é possível fazer um diagnóstico claro, mas o comportamento de Carlos parece descrever o de uma pessoa que é uma pessoa psicopata integrada ou um narcisista maligno. Ele claramente usa táticas de controle coercitivo para dominar Sara. Um autor chamado Biderman identificou 8 táticas que são usadas no processo de controle coercitivo. São 8 passos
que o agressor utiliza para conseguir estabelecer uma relação de dominação e controle sobre uma outra pessoa. O objetivo do controle coercitivo é dominar o coração e a mente das suas vítimas. As 8 táticas são: a primeira é conseguir ganhar a confiança da outra pessoa. Esse passo é fundamental para conseguir estabelecer uma relação de dominação e controle sobre o outro. No caso de Sara, no início do relacionamento, o Carlos era uma pessoa amável, charmosa, ele era cuidadoso, ele apoiava Sara na sua vida, na sua carreira. Ele parecia ser o homem ideal para ela. Então, conquistar o amor da Sara era um passo inicial necessário para ele poder depois exercer o controle. E quando é que o comportamento dele muda? Ele muda quando ela entra numa situação de vulnerabilidade e está profundamente vinculada com ele, quando ela descobre que está grávida. Depois de estabelecida essa relação de confiança, né, o primeiro passo na questão da relação de dominação e controle, do controle coercitivo, o segundo passo é o monopólio da percepção. O que é o monopólio da percepção? É quando uma pessoa se torna o centro do mundo para outra. Uma relação de paixão, ela tem um grande risco de se tornar uma relação de dominação. Por quê? Nos momentos iniciais, é frequente que a pessoa apaixonada fique obcecada pela outra. Você não consegue pensar em mais nada. Aquela relação parece ser a fonte da sua felicidade. Aos poucos, o centro do mundo de Sara passou a ser cuidar do Carlos. Então, ela passou a fazer tudo que ela podia para ajudá-lo. Ela fazia a comida dele, ela cuidava para que ele não ficasse estressado. Ela achava que ele precisava da ajuda dela. Ela se propôs a cuidar dele em todos os níveis. E isso incluía suportar as ações violentas. Então, ela pisava em ovos para Alice não chorar. Ela não queria que em nenhum momento ele ficasse perturbado. Então, como ele queria, ela foi se isolando da família e dos amigos. Tudo isso está relacionado com o monopólio da percepção. Uma coisa que é diferente do que geralmente acontece é que a Sara tinha consciência de que havia abuso por parte de Carlos. Ela trabalhava com isso, mas mesmo assim ela não conseguia sair. A terceira tática para conseguir exercer o controle coercitivo é a debilidade e a exaustão induzida da vítima. No caso de Sara, além dela estar no período de puerpério, que já normalmente é muito exaustivo para qualquer mulher, e da filha dela precisar de cuidados médicos, Carlos não a deixava dormir, fazendo com que ela se sentisse esgotada. Ela conta como ela ficou muito cansada. Se alguém não te deixa dormir, preste atenção. A quarta tática são as demandas de controle arbitrárias. O que é isso? O Carlos ele fazia demandas absurdas, como a temperatura que a comida tinha que estar servida, como que ela tinha que limpar a casa, a roupa que ela podia ou não usar, a quantidade de leite que ela podia dar para a filha. No caso dela, ela não relata, mas isso também pode acontecer, a pessoa começar a fazer controle em relação à rede social, o que você pode ou não postar, quem você pode ver ou não, aonde que você está a todo momento, quantos toques do telefone você leva para atender a ligação, se você responde ou não a uma chamada, a uma mensagem de WhatsApp, e se isso não acontece, o tamanho da punição é totalmente desproporcional com o problema. Tudo isso faz parte dessa quarta tática, que são essas demandas de controle aleatórias. Às vezes o controle pode ser em relação à própria higiene, não permitir que a pessoa escove os dentes, não permitir que a pessoa tome banho, não permitir que a pessoa utilize papel higiênico. São demandas de controle arbitrárias. A quinta tática é a demonstração da onipotência. Então, como que é essa demonstração da onipotência? Como isso aparece no caso do Carlos? Por exemplo, quando ele quebra as coisas na casa, quando ele deixa o taco de beisebol no lado da cama, quando ele se mostrou capaz de matar ela ou de matar a filha, quando ele ameaça matar o cachorro, tudo isso, isso que ele tem esse poder total de controle sobre a vítima, né? Ele sempre a persegue, ele sabe onde ela está. Muitas vezes, por exemplo, essa questão da onipotência pode aparecer quando ele está vendo suas mensagens, lendo suas mensagens, porque ele tem sua senha, por acaso, no seu celular e você não sabe disso. Ele pode saber onde você está e você não tem ideia de como é que ele sabe. Então você fica com a sensação de que aquela pessoa ela é onipotente, que ela é capaz de ler os seus pensamentos, que ela é capaz de saber. Então você fica com um medo que é muito mais generalizado, uma sensação de que você não tem como escapar daquela pessoa e daquela realidade. Aquela realidade passa a ser a única realidade em que você está. Isso tem muito a ver também com a segunda questão, que é você não ter outras pessoas com quem você esteja conversando, com quem você se relacionando fora dessa relação, né?
esse monopólio da percepção. Então você entra nesse mundo, um mundo um pouco paranoide, né? Você fica o tempo todo se sentindo perseguida, mas você está sendo perseguida, não é uma paranoia, é uma fantasia, é uma questão real, você efetivamente está sendo perseguida pelo agressor. A sexta tática é a alternância entre o abuso e a recompensa. Aquilo que no ciclo da relação narcisista, do abuso narcisista, a gente vai chamar o hovering, né? Então, aquele momento em que depois que agride, aí se mostra bonzinho, se arrepende, chora, diz que não queria ter feito isso, diz que nunca mais vai fazer isso, agrada. Depois daquela noite de abuso, você tem uma noite de sedução. Então, essa alternância, você nunca saber se o que você vai receber é agressão ou um reforço positivo, e com a esperança de que você possa voltar para aquele início da relação, né? Essa crença de que aquilo pode retornar. Então, essa alternância é uma das questões que são muito importantes para continuar exercendo esse poder sobre a vítima. A sétima tática do controle coercitivo é o uso de ameaças. Muitas vezes o agressor não precisa agredir fisicamente a vítima. Só a ameaça já pode produzir o mesmo efeito. O Carlos, ele fez várias ameaças contra a Sara. Por exemplo, matar o cachorro. Aliás, isso é muito comum, que os abusadores agridam ou matem animais de estimação. Eles fazem isso para mostrar o poder que eles têm. E é muito mais difícil deles serem processados quando eles fazem isso. E, ao mesmo tempo, para as pessoas que compartilham aquele animal, que tem aquele animal de estimação, isso é extremamente violento, né? Também a ameaça do taco de beisebol no lado da cama, desligar os aparelhos da filha quando ela estava doente, né? Tudo isso são formas de ameaçar matar a ela e a Alice. A oitava tática de controle coercitivo é a degradação. No caso da Sara, os abusos sexuais constantes, toda noite praticamente ela era vítima de abuso sexual, era a forma predominante de degradação que o Carlos usava. Também é comum os agressores xingarem, desprezarem. Essas formas de degradação vão diminuindo a autoestima e a pessoa vai ficando cada vez com menos resistência, ela vai tendo menos força. Todo isso, esse conjunto, dessas 8 táticas, conjuntamente, elas foram descobertas por Biderman quando ele analisou o caso de soldados que voltaram da Guerra da Coreia e que eles tinham passado por um processo que na época foi chamado de lavagem cerebral, mas que eles estavam completamente submetidos. Parecia que eles estavam submetidos voluntariamente aos agressores, não conseguiam reagir. São táticas de tortura em situações de controle e coerção na guerra, e também elas são praticamente idênticas às táticas usadas por agressores em relações de casal. Um nono ponto que não foi incluído por Biderman, mas que eu acho que poderia ser incluído e que me parece faz parte desse conjunto do controle coercitivo é a questão do gaslighting. O gaslighting é uma forma de fala onde você vá confundindo a percepção da realidade da vítima, onde ela começa a desacreditar na própria percepção da realidade. Então você diz uma coisa e faz outra. Um exemplo de gaslighting de um caso também descrito nesse livro, me pareceu muito interessante, assim, logo no início da relação, um casal, eles saíram, né, eles estavam saindo para jantar, e na calçada, uma certa hora, ela sente que ele a empurra, ela cai, e ela levanta e fala assim, mas por que você me empurrou? Ele fala, mas eu não te empurrei. E aquilo vai criando uma confusão na cabeça dela, porque realmente não faz sentido nenhum que a pessoa com quem ela está saindo, aquele namorado maravilhoso, lindo, que vai levar ela para um jantar espetacular, a empurrasse e derrubasse ela na calçada naquele dia, assim, de propósito, não faz nenhum sentido na cabeça. Então, ela realmente acha que não, realmente eu acho que a minha impressão foi errada, eu acho que ele não me empurrou. Então, isso começa a haver essa dissociação entre a realidade e a percepção. Ele tinha empurrado. E ao longo da relação, essa relação foi uma relação que foi se tornando muito violenta, muito agressiva com o tempo, e no final ela se dá conta que aquilo tinha sido uma bandeira vermelha logo no início, mas que por causa do gaslighting, dessa dissociação entre o que realmente tinha acontecido e a percepção que ele trouxe para ela da realidade, que ela compra a percepção dele da realidade e abandona a dela própria, foi fundamental para, no decorrer do processo de abuso, ela ir cedendo a própria percepção e se submetendo à situação de dominação e controle. No caso específico de Sara e Carlos, tem um momento que ela conseguiu sair do controle dele. E quando foi? Quando ela chegou no limite. Qual foi o limite? O limite foi quando ele quase matou a filha. Então, ela fala claramente que ela não teria
conseguido se separar se ela não tivesse a filha. Se fosse só por ela mesma, ela teria ficado. Então, ela não conseguia sair do processo de dissociação cognitiva que o gaslighting produz. Então, mas quando ele ameaça matar a filha, nesse momento ela sai da dissociação cognitiva e o abuso chegou ao limite, né? Esse limite, ele pode ser diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, nunca chega, elas não conseguem sair dessa relação. Elas são capazes de dar a vida delas pelo outro. Então, nessa situação de controle coercitivo, é muito difícil para a própria vítima entender as ações dela. Ela não entende nem ela. Quando tem dissociação cognitiva, você pode pensar uma coisa e não conseguir não fazer outra. Tem um outro vídeo que eu falo sobre dissociação cognitiva, vou colocar o link na descrição caso você queira vê-lo depois. Então, a confusão mental faz parte do processo abusivo. A vítima, ela, muitas vezes elas não conseguem entender o que acontece com elas não conseguem sair daquele ciclo do abuso. Pode acontecer que muitas vítimas comecem a pensar que elas são psicopata ou a narcisista. Isso é muito comum. Porque quando outra pessoa que você ama, que você confia, diz para você, olha o que você me fez fazer, você pode começar a achar que realmente você deve ter feito alguma coisa errada para aquilo estar acontecendo com você. E socialmente, a gente tende a considerar que quando não quer, dois não brigam, mas nem sempre isso é verdade. Quando um dos parceiros exerce controle coercitivo sobre o outro é uma vítima de manipulação e controle, né? De manipulação e controle mental e emocional. E a pessoa é uma vítima até que ela entende o que está acontecendo com ela e a partir daí ela se torna uma sobrevivente de abuso. Se você está passando ou se já passou por isso, busque ajuda. O que você achou desse vídeo? Se desejar, escreva nos comentários. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Semana que vem tem mais. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!